pés com os seus cabelos. Dentro da compreensão dos relatos bíblicos, o que é que se entende? É que essa moça que está ungindo os pés de Jesus era a mesma que era a irmã de Marta, a irmã também de Lázaro, e que está ali fazendo uma preparação para o que vai acontecer com o corpo de Jesus Cristo. No momento em que ela faz a unção dos pés de Jesus Cristo, aquele ato, ele não pode ser visto como ato isolado. Por quê? Porque existe uma pista dentro do texto dizendo que essa mesma mulher vai usar também perfumes para o sepultamento de Jesus. Pergunta, onde está esse texto? Vamos voltar agora para João, capítulo número 12, e veja comigo. No momento em que Judas observa aquele momento em que a mulher está fazendo isso, Jesus faz uma aplicação, Jesus Cristo faz uma aplicação do que vai acontecer depois daquele momento. E veja o que ele diz. No versículo de número 6, do capítulo 12, diz: ele disse isto que, ou seja, Judas falou que era errado ela fazer isso. Ele diz, e Jesus, o texto diz: e ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa cheia de dinheiro, tirava o que estava colocado nela. Mas Jesus disse: deixai-a, que ela guarde isto para que dia? Para que dia? O dia do seu sepultamento. Então isso quer dizer que a unção que aquela mulher estava fazendo, ela, segundo a interpretação do próprio Jesus Cristo, tem dois momentos. Que momento seria esse? Um momento que estava acontecendo ali antes da festa da Páscoa, e o segundo momento que seria no momento do seu sepultamento. Quando as mulheres vão então à procura do corpo de Cristo e se preparam para fazer o sepultamento de Cristo, quem é a mulher que está indo fazer isso? Quem é a mulher que faz isso? Maria Madalena. Algumas coisas que são importantes. Quando você pensar assim, nos seguidores de Cristo, não pense, tire da sua cabeça essa ideia limitada de que eram apenas os 12 que acompanhavam Jesus. Essa ideia não existe, tá? No livro de Marcos, por exemplo, se você analisar, quem prepara a ceia do Senhor na casa de Marcos, que é a mesma casa que vai acontecer o Pentecostes, são as mulheres que fazem isso. Quando você vai agora para o texto, você vai perceber que as mulheres, quando Jesus está caminhando, não são só os 12 que estão acompanhando Cristo. As mulheres também acompanhavam Cristo. E aí então vamos aqui para o texto, que diz o seguinte, olha o que o texto diz: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Notem vocês uma coisa. Maria estava entre as mulheres que foram curadas, e ela, o texto diz assim de forma mais direta, que ela teve uma experiência de possessão demoníaca. Queria aqui ampliar uma coisa, que é o seguinte: algumas pessoas dizem assim, como é que acontece essa questão de possessão demoníaca? Não são 2 maneiras, são 3. Quando a pessoa faz um pacto diretamente com o diabo, ele pode fazer isso. Quando as pessoas têm alguns problemas sérios psíquicos que não são tratados. E a terceira coisa, e que eu posso imaginar que seja o caso de Maria, é quando a pessoa, ela começa a ter um envolvimento com o pecado. E esse envolvimento com o pecado se torna algo mais não pontual. Ele se torna algo contínuo. E tão contínuo, e tão profundo, e tão insistente, que essa pessoa, ela vai perdendo aquilo que é mais nobre no ser humano, e que ninguém pode perder. Todo ser humano, quando perde sua capacidade de decisão e de escolha, é algo terrível. E você sabe qual é uma coisa que pode contribuir muito para que você perca a sua capacidade de escolha, de decisão? É o quanto você, ou eu, ou qualquer um de nós, pode estar sujeito a algum tipo de vício. Todo tipo de vício, ele fragiliza a mente humana.
não fragiliza só o corpo. E mentes frágeis, mentes que não se fortalecem, mentes frágeis são mentes expostas. A Bíblia diz que quando o demônio entra, e depois ele sai, e ele encontra a sua casa arrumada. E é interessante que o texto que Jesus Cristo diz, casa arrumada, no sentido espiritual, é justamente a casa bagunçada. É justamente a casa bagunçada. A coisa mais importante que você tem na vida é o seu coração. Não pense, a gente tem uma tendência, latino, brasileiro, de ser muito emotivo e de associar a palavra coração a algo que é só as emoções, é algo sentimental. Não, é muito mais amplo. Quando a Bíblia diz assim, entre todas as coisas que você deve guardar a sua mente. É sua mente o que está entrando na sua cabeça, o que você está vendo, o que você está ouvindo, o tempo que você consome. Lembre-se que o grande conflito acontece aqui. Você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar com as janelas daquilo que está entrando na sua mente, porque o grande conflito, a gente pode ter certeza de uma coisa: quando Cristo voltar, um dos dramas maiores da vida do ser humano é mente fragilizada. E mentes fragilizadas são mentes expostas, e nada fragiliza mais do que o vício. Nada fragiliza mais do que uma vida que está acostumada a viver sem o temor do Senhor. E aí você se expõe. Está claro isso, gente? Está claro isso? Então pense numa coisa: sua mente tem que ser guardada. Você não pode ser refém de endorfinas baratas. Por favor, cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Deus quer que você tenha uma vida feliz, uma vida produtiva, uma vida para cima, para frente, alegre, mas você não pode ser refém. Eu, como pastor, às vezes tem pessoas que me procuram e dizem assim: pastor, eu não tenho mais forças. É duro ouvir isso. É duro quando um ser humano chega no estágio tão deplorável que ele diz assim: eu estou perdendo aquilo que é mais precioso em sua vida, a minha capacidade de escolher, a minha força de vontade. E abrindo aqui um parêntese, o inimigo é especialista, e principalmente nos dias de hoje, em criar meios e artifícios para que você vá pouco a pouco minando a sua capacidade de dizer sim e a sua capacidade de dizer não. Que o nosso coração seja preservado no Senhor. A gente tem que ter o nosso coração blindado, porque ou Deus reina ou outro vai reinar. Jesus Cristo disse que um valente tem que entrar, e ele é o valente. E quando ele entra, ele vai lá e domina. E é por isso, aí você diz assim: pastor, mas como é que se resolve isso? Qual é o único, se a pessoa perdeu a vontade dela já é sacrificada para o inimigo, como é que se resolve isso? Só tem uma forma. Sabe qual é? Sabe qual é a forma? Oração intercessora. Não tem outro jeito. Por isso, se você encontrar alguém que está sofrendo, se você encontrar alguém que está assim, que chega ao ponto de dizer o seguinte: eu não tenho mais forças, interceda por essa pessoa. Interceda por essa pessoa. Agora saiba de uma coisa: por mais degradante que seja a condição que essa pessoa esteja, Deus é capaz de restaurar. Ele vai aonde a ciência, onde as terapias, onde as intervenções medicamentosas, onde as clínicas não conseguem ir. Ele consegue ir. Por isso que nós, como igreja, deveríamos considerar a oração não um evento de quarta-feira à noite. A oração deve ser constante e diária, e não um evento. E na Bíblia, aliás, não existe a oração como um evento. Existe a oração como uma experiência diária, e não como um evento. E por alguma razão, essa mulher um dia encontrou-se com Jesus Cristo. E Cristo, ele tem o poder, e o poder de Cristo é maior do que todos os poderes do mundo.
E Cristo encontrou essa senhora, essa mulher, e fez dela uma nova criatura. E ela foi transformada. Você não precisa passar por uma experiência dramática para ter a experiência da transformação. Para você perceber se você está passando por uma experiência de transformação, a sua vontade, ela é modificada. Aquilo que você amava e te destruía, você passa a odiar. Aquilo que você odiava e era o seu bem, você passa a amar. E essa mudança de natureza, de desejo, ela somente é possível pela intervenção do divino, de Deus em nossa vida. É uma pessoa pegar um copo de álcool e ter prazer naquilo. Mas ele nasceu de novo. E Deus mudou biologicamente, atingiu ali a sua estrutura mental, psicológica, cerebral. E ele vai olhar para aquilo ali e Deus vai trabalhar para dizer, não, sai. Ele pode até ter desejo. Mas a sua razão vai dizer, isso não presta para você. E ele vai sair disso. Ele não se torna mais um escravo. E se ele continuar caminhando profundamente com Deus, aquilo que ele tinha prazer, ele vai ter aversão. E esse é um milagre que se chama conversão. Ou seja, quem conhece Cristo tem uma vida extraordinariamente diferente. Você sabe o que é que João diz? João diz assim: e todos aqueles que o conheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa mulher foi transformada, e veja que coisa linda o que Ellen G. White diz: ter um coração novo é possuir novo espírito, novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo, de uma mente nova? É vida transformada. Deus não nos prometeu uma vida de conquistas, de avanços, de prosperidade, de bem-estar, que você vai ter muita saúde, que você vai ter muito investimento, que vai dar tudo certo na sua família. A gente está pensando, a gente está fazendo uma espécie de cristianismo performático. É o que você vai ter, o que você vai conquistar. Outro dia, em uma dessas igrejas aí, alguém foi chamado para testemunhar, né? Tem um momento de testemunho, diz assim. Aí o líder espiritual estava lá e disse: olha, vamos contar aqui um testemunho agora. Conte uma coisa grande que Deus fez em sua vida. Aí passou o microfone. O que Deus fez em minha vida, coisa grande, foi que Jesus Cristo me perdoou os meus pecados e eu sou uma nova criatura. Aí o pregador disse assim: não, mas conte outra coisa. Não, é que Jesus Cristo me perdoou, eu sou diferente agora. A graça me alcançou. Sim, mas isso aí não é muito importante não. Conta outra coisa. Quantas casas? Sua conta bancária? Seu emprego? Conta outra coisa. É como se fosse o seguinte: a conversão é colocada como se fosse o padrão menos importante. As minhas conquistas que eu tenho ao lado de Deus é muito mais importante do que Deus fez na minha natureza. Isso é mentira. Você pode não ter nada. Você pode ser uma pessoa simples, pobre e doente. Mas se você tiver Deus em sua vida, eu não estou dizendo que a gente deve estar à procura disso, mas eu estou dizendo que o que é mais importante em sua vida é a sua experiência com Deus. Não é o que você tem, não é o que você possui, não é a abundância de saúde, não é nada disso. O mais importante em sua vida é você estar em paz com Deus. Isso é o mais importante em sua vida. É tanto que Jesus Cristo disse, né? Busque o reino, viu? E as outras coisas serão acrescentadas. Essa mulher passou por uma experiência assim. Eu gosto dessa experiência de Elizabeth Elliot, que ela diz: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Quem faz essa diferença é Cristo. Quem faz essa diferença, e não é uma diferença, na Bíblia não existe mudanças superficiais. A mudança que Cristo faz em nossa vida, ela é profunda. Alguns anos atrás eu estava com meu cunhado e ele encontrou um amigo e o amigo o encontrou. E eles estavam conversando assim com o outro e eles descobriram que ambos que saíam assim muitas vezes, se divertiam e tudo mais, nunca caminhavam com Cristo. Um dia
um descobriu que o outro aceitou Jesus Cristo. E quando eles começaram a conversar, eu estava ali no meio da conversa, e eles disseram assim: rapaz, a nossa vida mudou da água para o vinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Sua natureza, minha natureza, muda da água para o vinho, quando nós damos espaços para que Cristo trabalhe. Mas a segunda coisa que me chama a atenção em Maria, é que além de ter uma vida transformada, Maria também teve uma vida dependente. Dependente. Nós somos chamados para conhecer a Cristo, mas nós também somos chamados para caminhar com Cristo. Muitos, às vezes, no dia do seu batismo, no dia da sua entrega, fazem algo muito importante, vibram, se alegram com aquilo, chamam os parentes, chamam os amigos, se divertem com essa festa espiritual. É ótimo isso. Mas você não pode esquecer de uma coisa: a vida cristã é uma caminhada, e ela é diária. E a gente tem que ter uma dependência de Jesus todo o tempo. O parente está doente, aí eu vou depender mais de Deus. Não é assim. Aí eu estou passando por uma crise enorme, eu vou depender de Deus. Não é assim. O que marca a vida cristã é dependência constante. As pessoas que buscam a Deus, somente quando o botão vermelho tem que ser apertado, você corre o grande risco de viver uma vida espiritual superficial, imatura com Deus. Porque se você é um cristão que só procura Deus na emergência, você nunca vai ter um relacionamento profundo com Deus. Como é que você vai conhecer a Deus se você só procura na emergência? Porque se você procura Deus só na emergência e as coisas não estão bem para você, aí você vai ter uma visão equivocada de Deus. Agora, se você aprende a caminhar com Deus todo o tempo, até nas emergências e até quando suas orações não foram ouvidas, você vai saber que a sua maturidade com Deus é mais importante do que quando Deus diz sim, do que quando Deus diz não. E essa mulher aprendeu a andar com Deus o tempo todo. Aonde é que ela estava? Ela estava ali ao pé da cruz. Ao pé da cruz, onde estavam os homens que prometeram seguir a Cristo todo o tempo. Fugiram. Mas ela estava lá. Ela sabia que Cristo iria morrer, estava lá ungindo os pés de Cristo. Ela sabia que Cristo tinha um longo ministério, estava andando com Cristo. Ela viu o seu Senhor crucificado e ela estava ao pé da cruz. Cristianismo de verdade não é só caminhar com Cristo quando tudo está bem. Cristianismo de verdade é caminhar com Cristo quando tudo está bem e quando tudo está mal. Tem gente que quando tudo está mal, não vem mais para a igreja. Já percebeu isso? Quando tudo está mal, não vou mais para a igreja. Quando tudo está mal, não vou ser mais dizimista. Quando tudo está mal, eu não vou mais me envolver com a igreja. Por quê? Porque quando tudo está mal, e a gente precisa entender que quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão más, quem define o nosso futuro é a razão da nossa vida, que é Jesus Cristo. Não viva uma fé circunstancial. Você não foi chamado para isso. A sua fé precisa estar acima das circunstâncias. Aprenda a caminhar com Deus todos os dias. Nos dias azuis como hoje, ou nos dias de tempestade da sua vida. Essa mulher estava ao lado de Cristo. Eu gosto desse pensamento de Marcos Lucado, que ele diz assim: quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. E a grande tempestade dessa mulher era ver Jesus Cristo crucificado. Na vida, amigos, pode existir uma sexta-feira de crucifixão, mas na vida do cristão sempre vai haver um domingo de ressurreição. E essa mulher estava presa a isso. E é interessante nós observarmos uma coisa, é que quando você vai para o texto bíblico, você vai observar que essa mulher, ela foi até o sepulcro. E quando essa mulher, ela foi até o sepulcro de Jesus Cristo apareceu para ela.
a pior candidata a princípio. Veja o que diz o texto, no livro de João, no capítulo de número 20. Em João capítulo 20, versículo número 11 diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás. E ela viu quem? E Jesus estava como? De pé. Ela olhou para Jesus e Jesus estava de pé. E veja o que o texto diz: mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Mais uma das 300 perguntas que Jesus Cristo faz nos evangelhos. Ela responde. Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o quê? Gente, uma mulher levar o corpo de um homem, mas ela diz: me diga onde está o corpo, eu vou levá-lo para o lugar certo. E o texto continua, e Jesus falou o que para ela? O que Jesus disse para ela? Maria. E ela sabia que a forma em que Jesus Cristo a chamava era diferente de qualquer outra maneira. A forma que Jesus Cristo a chamava era uma forma branda, amável, carinhosa. E Jesus a chama simplesmente de Maria, e ela se volta para Jesus Cristo e chama ele de mestre. É interessante que Maria chama Jesus de Senhor. Depois ela chama Jesus de mestre, mas quando Jesus Cristo fala para ela, ele quer que ela leve o seu nome como aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, como o seu Salvador. Isso significa o quê? Que não foi Pedro o primeiro a receber essa ordem de dizer: vá lá e diga que eu ressuscitei. Não foi Pedro. Não foi Paulo, que seria alguns anos depois. Não foi Paulo. Não foi Nicodemos, o mestre em Israel. Foi justamente uma mulher, que naquela época as mulheres eram altamente desprezadas. Para se ouvir o testemunho de uma mulher, tinha que ser 11 mulheres falando. E Jesus Cristo disse: é você que eu quero. Além do mais, era uma ex-mulher da vida, prostituta. E Jesus escolheu essa mulher para ser testemunha dele. E essa mulher, dentro dos registros bíblicos, é a primeira missionária da história. A primeira missionária. Não foi um fariseu, não foi um saduceu, não foi um sacerdote, não foi alguém brilhante. Foi uma mulher que tem uma experiência real com Deus, que se tornou o primeiro instrumento missionário da igreja cristã no mundo. Isso me encanta. Porque enquanto Jesus teve que convencer Tomé, essa mulher acreditou plenamente no seu chamado. E aqui vem um detalhe. A experiência de Maria foi tão profunda e revolucionária em sua vida, que ela não se cala. A primeira a testemunhar o túmulo vazio, a primeira a falar com o Salvador depois de sua ressurreição, e a primeira a receber uma ordem de Jesus Cristo: vai e diga para os discípulos. E ela foi. E eles acreditaram. E é interessante nós percebemos que esse já é um texto bastante conhecido. Ellen G. White diz o seguinte: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como alguém que quer falar, alguém que quer comunicar. Não é alguém que fica calado, mas alguém que quer dizer algo. Amigos, sabe qual é a melhor forma de você se tornar um missionário? Visite o seu passado com Jesus Cristo. A melhor forma de você ser um missionário: visite sua experiência com Jesus Cristo.
A melhor maneira de você se tornar uma pessoa apta para falar do Evangelho, não é dizer, olha, você vai ter uma Bíblia missionária. Se você trouxer alguém, você vai ter uma coroa lá no céu. Não é isso que motiva. O que mais motiva um crente a levar uma pessoa a Cristo é descobrir duas coisas. Primeiro, o que Jesus significa para você. E a segunda coisa é obedecer o que Ele pede de você. Você crê nisso? Alguns anos atrás, alguém jogou um livro missionário nosso. E esse livro missionário caiu na casa de uma mulher. A gente não sabe quem foi esse anjo aí, tá? Mas foi enviado. E essa mulher, ela leu o livro e através do livro se interessou por Cristo. E ela, quando foi batizada, ela escreveu isso aqui: não sei quem jogou este livro na minha varanda, mas quero agradecer. Que arremessou, tinha certeza que iria fazer diferença na minha vida, porque meu muro é muito alto. Obrigado pelo esforço. Poucas páginas lidas e já me sinto abençoada por um ensinamento cristão de profundidade. Em meio às inúmeras situações do dia a dia, a expectativa daqueles que têm a esperança em Deus é tremendamente positiva. Você sabe o que significa isso? Você não precisa fazer muito, mas precisa fazer. Você não precisa falar muito, mas tem que falar. Você não precisa, talvez assim, dizer o seguinte: pastor, qual um montão de coisas que eu tenho que fazer? Talvez não tenha esse montão de coisas, mas tem uma coisa pequena que você precisa fazer. Existe uma coisa assim que é revolucionária, sabe? Sabe o que é revolucionário? É pequenas coisas que você faz para Deus. Pequenas coisas que você faz com unção, com oração e com o espírito missionário, Deus pode transformar em bênçãos. Sabe o que é o grande erro que a gente vê na sociedade de hoje? Sabe qual é o grande erro? É que a gente está elitizando a missão. Hoje os pastores das churches conhecidas por aí, das paredes pretas, né? O camarada tem um ministério aqui, aí briga. Aí depois ele abre o canal no YouTube. Aí depois ele começa a pregar. Aí um momento de louvor. Aí depois é ele que prega. O ministério é ele, o nome dele é o ministério. Aí as pessoas são condicionadas, porque é sempre ele que está pregando. Porque parece que ali tem a unção, ali tem a bênção, ali tem a mensagem de Deus. Se eu pensar assim, e é um equívoco isso, se eu pensar assim, sabe o que eu vou pensar? Sabe qual a conclusão que eu vou chegar? Deus só usa quem? Aquele cara que tem milhões de seguidores, aquele cara que tem aí milhares de pessoas que estão seguindo no Instagram, no YouTube. São esses aí que Deus vai usar. Mentira! Isso não é verdade. E quanto mais eu promovo isso, aí eu vou promovendo indivíduos e vou diminuindo a congregação. Aí você chega ao ponto de um ser humano, de uma pessoa que quer ouvir a palavra da sua boca, que quer ouvir a sua história. E a gente vive numa massificação tão errada, tão equivocada disso, que a gente diz o quê? Aí alguém vai te procurar, aí você diz assim: eu vou levar para o pastor. É o pastor que tem que dizer, é o pastor que tem que falar. Quem é que tem que falar? Quem é que tem que falar, igreja? Não, aí está tímido demais. Quem é que tem que falar? É você que tem que falar. Peça a Deus força, mas você fala. Sabe por quê? Porque a maior alegria de uma pessoa salva é falar de Jesus Cristo. Fale da sua maneira, fale na sua simplicidade, fale talvez sem um amplo conhecimento teológico que você tem, fale na sua timidez, porque não existe maior poder do que a sua fala aliada à sua vida. Não existe.
Tire da sua cabeça que essa igreja vai concluir a missão do Evangelho com os grandes pregadores, porque temos Novo Tempo, porque temos Casa Publicadora. O maior evangelista dessa igreja é você. O maior evangelista dessa igreja é a pessoa que conhece a Jesus. É aquela senhora dona de casa, que nunca passou 4 anos no curso de teologia, que não tem um programa de rádio, que não tem um programa de televisão, mas testemunha para os seus filhos e para o seu marido que não conhece Jesus. Essa é a evangelista. É aquela pessoa que vai para a faculdade, não tem um pé de crente na faculdade, mas a postura, a maneira de viver, testemunha nos corredores da faculdade, na sala de aula, e não tem medo de falar. Está ali no posto de gasolina, a sua honestidade, a sua integridade, a forma que você atende os seus clientes, um livrinho, um folhetinho pequeno que você possa dar. Não espere coisas grandes, amigos. Não espere que o evangelho é pregado de forma de show. Deus usa indivíduos. Paulo diz assim: vocês são a carta de Deus escrita por Cristo. É você que deve testemunhar. Se a gente ficar pensando que a gente vai ter os grandes evangelistas, os grandes pregadores, aqueles que são capazes de arrebatar multidões, Cristo não volta nunca. É você. É amanhã, segunda-feira. Essa semana Deus não está te dando só para você ganhar dinheiro, para você estudar. Não é só isso. Deus te dá uma semana. Sabe para quê? Para você encontrar pessoas. Você sabe por quê, amigos? Porque quando tudo terminar, só vai sobrar uma coisa. Só vai sobrar uma coisa. Quem se perdeu? Quem foi salvo? Acabou. Quem se perdeu? Quem foi salvo? Seja um missionário, viu? E missão não é um projeto, missão não é uma camisa, missão não é nada disso. Missão é vida transformada que queira falar, que quer dizer algo. Isso é missão. Tem missionário nessa igreja aqui hoje? Onde é que estão as mãos aqui que eu quero ver? Onde é que estão os missionários aqui? A história terminou aqui, pastor? Não. Porque pessoas que são impactadas pelo Evangelho são pessoas que se entregam a Cristo. O livro caiu lá, o livro foi bom, maravilhoso, ok. E qual foi o resultado? Tem que ter resultados, amigos. A gente passou muito tempo como igreja falando discipulado, discipulado, discipulado. Qual é uma forma concreta de discipulado? Batismo, isso é discipulado. Não é, vamos nos relacionar, vamos nos abraçar, faz parte. Vamos comer juntos, faz parte. Vamos estudar juntos, faz parte. Mas onde é que está a diferença? Batismo. Aí que está a diferença. Jesus não nos chamou apenas para nos reunirmos. Jesus nos chamou para decidirmos. E quando a gente decide, a gente vai para o tanque. A história termina assim. Diga amém. Assim, esse batismo foi feito aqui na divisão, no tanque da divisão. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus nos abençoe. Eu sei, querida Cris, que hoje não é o dia da mulher, né? Você vai pregar depois aí, daqui a alguns dias. Mas como essa vida é uma vida linda, veja o que Ellen White diz sobre o poder da mulher. Ela diz: uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora, e aqui diz, para o bem, quando a vontade e a conduta são levadas em sujeição ao Espírito de Deus. Não há limite para o bem que pode ser realizado. Aleluia. Aqui diz, né? Uma mulher verdadeiramente convertida é uma aliada do céu. E uma mulher verdadeiramente convertida, ela não tem limites. Uma pessoa usada pelo Espírito Santo não tem limites. Não tem limites. Nós hoje estamos contando a história dessa mulher aqui, porque não tem limites. 2000 anos depois. Que Deus nos faça ter uma experiência de conversão genuína, para que de fato a gente seja missionários verdadeiros. Você crê nisso?
Feche seus olhos. Bom Deus, bom Pai, essa mulher um dia teve um encontro genuíno com o Senhor. O Senhor fez uma limpeza na sua vida. O Senhor arrancou aquilo que escravizava a sua mente, escravizava seu coração. 2000 anos se passaram e o seu poder ainda é o mesmo. Não há ninguém, Senhor, tão escravo ao pecado, tão rendido a um vício, tão dependente de coisas passageiras, que não possa ser transformados profundamente pelo poder e pelo braço do Deus Todo-Poderoso. Em Cristo nós temos vida perdoada, em Cristo nós temos vida restaurada, em Cristo nós temos vida renovada, e em Cristo nós temos poder para viver e para testemunhar o que Ele fez e faz em nossa vida. Maria Madalena é a história viva, Senhor, de que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Deus amado e Deus querido, que a abundância da Tua graça tome conta de todos os espaços da nossa vida, que nós não tenhamos medo, que nós não sejamos tímidos, que a gente fale com a boca, que a gente fale com a vida a grandeza daquele que fez toda a diferença na nossa vida. Nos abençoe, bom Deus, e nos dê uma feliz semana, em nome de Jesus, amém.